Fala galera, bem-vindos a mais um KGL Responde. Meu nome é Gabriel Salles e agora vamos estar dando continuidade aos exemplos sobre a nossa parte de séries alternadas, né? Esse segundo exemplo, nós temos um exemplo interessante. Como vocês podem ver, nós não temos agora a série escrita de forma geral. Nós temos os termos iniciais da série, né? Então, nesse caso, primeiro, a gente precisa escrever a série como um termo geral, né? Se a gente prestar atenção, o nosso numerador, né, ele começa em 1 e vai de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, se a gente supõe que a gente vai ter n começando de n igual a 1, a gente vai sempre aumentando, né? n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Então, o nosso numerador, a gente vê aqui, né, que nesse caso vai ser n. Então a gente vê aqui que o n vai começar de 1 e vai até infinito. E a gente tem que o numerador vai ser n. Como a gente viu também que ela alternando, né, o sinal, ele ora é negativo, ora é positivo, ora negativo, ora positivo, a gente viu que isso quer dizer que a gente vai ter aqui um termozinho menos 1 elevado a n. E como ele começa negativo, e n começa de 1, então realmente, de fato, menos 1 elevado a n, né? Porque a gente vai ter, quando o n for igual a 1, a gente vai ter menos 1 elevado a 1, que continua sendo menos 1. Então, tudo certo. Já aqui para o nosso denominador, a gente viu que ele começa o quê? Em 3, mas depois vai aumentando de 1 em 1, né? Daqui para cá, somou 1, depois é 5, então somou 1. E como a gente sabe que n começa em 1, então nesse caso aqui a gente vai ter o quê? Que o denominador, ele vai ser, considerando que n começa em 1, vai ser n mais 1, n mais 2, né? Porque aqui quando n for 1, somado 2, vai dar 3. Quando n for 2, somado 2, a gente vai ter 4. Né? Então, pronto. Assim, escrevemos a nossa série em termos geral. Como a gente viu que ela é uma série alternada, a gente pode usar o teste da série alternada. Então, se a gente analisa aqui, começando pela nossa segunda condição, que é mais tranquilo, a gente tem que saber o que? Se o limite, quando n tende a infinito, de Bn, ele é igual a zero, certo? Então, analisando isso, a gente vai ter o que? Que o limite, quando n tende a infinito, de n sobre n mais 2. Se a gente divide tudo por n, né, a gente vai ter aqui, quando n tende a infinito, de 1 dividido por 1 mais 2 sobre n. E aí, nesse caso, quando a gente aplica o limite aqui, a gente vai ter 2 dividido por infinito, né? Isso aqui a gente vai para zero. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui o que? Resultando 1 sobre 1 mais 0, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Ou seja, o limite não foi para zero. Então, como o limite não foi para zero, essa condição ela não é atendida. Então, pelo teste da divergência, a gente precisava que as duas condições fossem atendidas. Como a segunda condição já não é atendida, então a gente vai ter que ir pelo teste da série alternada. Essa nossa série ela é o que? Divergente. E vamos para o nosso último exemplo. Indo para o nosso último exemplo, nós temos aqui quando o somatório quando n vai de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, vezes Euler elevado a 1 sobre n dividido por n. Né? E aí, nesse caso, a gente já tem esse termo aqui, que a gente sabe que nos indica que é uma série do tipo alternada, certo?
Consequentemente, nós temos que esse termo aqui, Euler elevado a 1 dividido por n, vai ser o nosso Bn, certo? E aí, nesse caso, a gente, fazendo o teste da série alternada, nós vamos ter, né? Fazendo inicialmente a segunda condição, que para ser atendida ela precisa que quando o limite de Bn, quando n tender a infinito, seja igual a zero, aí vamos verificar, né? A gente vai ter o que? Aqui, nesse caso, o limite, quando n tende a infinito, de Euler elevado a 1 sobre n dividido por n. No caso, a gente tem aqui que esse termo aqui, quando a gente faz o limite, quando n tender a infinito, esse termo aqui vai tender a zero, né? Uma vez que 1 sobre infinito, uma constante sobre infinito é zero, e aí como Euler é elevado a zero, isso aqui vai resultar 1. Já que no caso, quando n for infinito, vai ser infinito. Então isso aqui resultaria para a gente a constante 1 dividido por infinito, que é zero, né? Logo, nesse caso, essa segunda condição é atendida. Pronto, se a segunda condição é atendida, a gente agora vai verificar a primeira condição, que pede o quê? Que o b de n mais 1 seja menor ou igual do que o b de n, né? Vamos verificar essa condição. Nesse caso, é um exemplo de que fica mais fácil se a gente, em vez de fazer direto aqui algebricamente, fazer pela derivada. Então, se a gente pega o b de n como sendo aqui um f de n, né? Opa. F de n igual a Euler 1 sobre n dividido por n. E aí a gente faz a derivada disso. A gente vai ter aqui, né, derivando, usando a regra do quociente, a gente vai ter que a derivada do primeiro, que vai dar Euler elevado a 1 sobre n dividido por n ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o n, menos o primeiro, que é Euler elevado a 1 sobre n, vezes a derivada do segundo termo, que seria o n, que vai dar 1. Né? Isso tudo por o segundo termo ao quadrado. Bom, se a gente faz uma simplificação aqui, né? E coloca o Euler elevado a 1 sobre n em evidência, nós vamos ter a seguinte expressão, né? Que vai ser f derivada de f de n vai ser igual a n aqui dividido ao quadrado, n ao quadrado, né? A gente vai ter Euler elevado a 1 sobre n em evidência, multiplicando por 1 sobre n mais 1, certo? Se a gente analisa aqui, como a gente está trabalhando com valores de n positivo, ou seja, n a partir de 1, qualquer número que a gente, toda vez que elevar aqui ao quadrado, a gente vai ter um termo positivo. E a gente precisa que a derivada seja negativa, né? Então, nesse caso, esse termo sempre vai ser positivo. Esse outro termo aqui, também ele vai ser sempre positivo, né? Porque a gente vai ter 1 dividido por n, e n é termos positivos, então vai ser algum valor positivo, mais outro valor positivo, então sempre vai ser positivo. Agora, porém, quando a gente analisa aqui, nesse caso, esse termo, a gente tem o quê? Se fosse puramente o termo Euler elevado a 1 sobre n,
isso também seria um valor positivo. Só que nesse caso, esse termo está multiplicado aqui, ó, por um negativo. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter que esse primeiro termo aqui sempre vai ser negativo. Então, dessa forma, a gente tem que a derivada desse f de n, ela é um valor, né, que vai ser menor ou igual a zero, ou seja, um valor negativo. Então, isso, consequentemente, nos diz que o b de n mais 1, ele de fato sempre é menor ou igual a o b de n. Assim, a gente vai ter que a nossa segunda condição também é atendida. Dessa forma, a gente vê que pelo teste da série alternada, a nossa série ela vai ser convergente. Porque a gente vai ter que a segunda condição ela é atendida, que é a questão do limite de bn ser igual a zero. E também a gente tem que a primeira condição é atendida, porque a gente viu que através da derivada, que a derivada vai ser sempre um valor negativo, né? Ou igual a zero, que significa que a gente tem uma curva decrescente dessa função. Então, a gente vai ter que o b de n mais 1 sempre é menor do que ou igual ao b de n. Consequentemente, ela é convergente. Por hoje é isso, galera. Muito obrigado por vocês assistirem nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode falar aí nos comentários. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente.